Saudações, queridos amigos. Ontem, durante uma audição, um cliente pediu para ouvir as caixas Klipsch R800F, que estão à sua esquerda e direita, e aproveitando a oportunidade decidi medir essas caixas. Então, a medição foi feita com um microfone de medição UMIG 1 a partir do ponto de audição, a uma distância de aproximadamente 2 metros das caixas. As caixas estão posicionadas a aproximadamente 50 centímetros da parede e a distância entre elas é de cerca de 2 metros, ou seja, basicamente, as caixas estão instaladas do jeito que ficariam na casa de qualquer espectador. Para a medição foi utilizado o programa REL e para as medições foi conectado o microfone de medição, como eu disse, o UMIG-1. E claro, o arquivo de calibração do microfone também foi carregado no programa para ambas as medições. Então as caixas foram medidas, canal esquerdo, canal direito e ambos juntos. Do lado esquerdo você pode ver 3 medições, esquerdo, direito, ambos juntos. E então a segunda medição é a medição após a calibração no programa VM Home através do amplificador VM Amp Ultra, também esquerdo, direito e ambos os canais juntos. Então pessoal, vamos ver o que conseguimos, vamos para os overlays. Aqui eu já coloquei o suavizamento de 1,3/8 para que a medição fique mais ou menos adequada para a análise. Então, em azul, estou destacando agora, temos a medição antes da calibração, esse é o verdadeiro caráter da Klipsch. Prestem atenção que a pressão sonora máxima aqui é de 100 decibéis. Isso a partir de uma média de 90. Os 100 decibéis já são alcançados em 33 Hz. Esse é um indicador muito bom, mesmo para caixas acústicas de chão, alcançar 33 Hz em um ambiente é muito impressionante. E a queda mais acentuada é observada em 3,33 kHz. Aqui está mostrando 82 decibéis, então vamos calcular 82 menos 100. A gente tem que a variação das Klipsch é de 18 decibéis, ou seja, mais ou menos 9 decibéis a partir do zero. Vamos desligar a corrigida para ela não atrapalhar. E o que temos aqui, olha só. Aqui mostra claramente o caráter das Klipsch. Repare, temos um grave bem elevado, é por isso que as Klipsch têm tanto grave. Os médios podem ser considerados relativamente equilibrados, mas ainda têm uma leve elevação. Temos um aumento em 500 Hz, mas no geral ela é praticamente plana, e um aumento muito forte começa depois de 3,5 kHz, e esse aumento continua assim até o final. Praticamente o que temos em termos de som é um médio bem articulado, um grave poderoso e elevado e um agudo muito claro e bem definido. E sabe, as Klipsch realmente soam muito bem. Eu também as ouvi junto com o cliente, tanto antes quanto depois, separadamente, e posso dizer o seguinte: apesar dessas Klipsch serem torres de entrada, elas custam no varejo 1.198 euros. Você pode conferir pelo link na descrição. E, apesar do orçamento limitado, essas caixas conseguem tranquilamente criar uma cena com profundidade de aproximadamente 1 a 1,5 metro. O mais impressionante é que há imagens separadas dos músicos à esquerda, direita e centro, criando 3 ou 4 imagens distintas. A textura da música é muito articulada e clara. Todos os instrumentos são ouvidos muito bem. E você sabe, aquele aumento dos graves que vemos no gráfico e o aumento das frequências altas. Eles não atrapalham em nada a audição, pelo contrário, tornam o som muito agradável e prazeroso. A questão de você gostar ou não já é com você, então escreva nos comentários e conte pra gente. E agora vamos ver como ficaram as medições depois que fiz a correção no aplicativo VM Home. Olha só. Em primeiro lugar, o excesso de grave diminuiu, o programa reduziu os graves, agora não temos mais 100 decibéis nos graves, agora temos 94 decibéis, mas mesmo assim a queda nos médios permaneceu e agora está em 82, 82 menos 93. No geral tivemos uma variação de 12 decibéis. Depois da correção, os graves foram reduzidos, tiramos um pouco das frequências altas,
ajustamos um pouco os médios, mas isso é uma correção automática. E o que tivemos em termos de qualidade de som? Olha, eu ouvi também depois da correção e uma observação. Não precisa corrigir clips. Ou seja, do jeito que elas são, com esses graves elevados, isso não é ruim, é bom, elas soam muito bem, as caixas lidam muito bem com os graves, não há falta de clareza, são nítidas e são bem controladas pelo VMAmp Ultra. É assim que deve ser deixado, porque assim que o grave some começa a dominar no som esse agudo elevado que o programa já não corrige, porque o programa corrige até mais ou menos 7 kHz por padrão e depois disso tudo fica como está, como era, assim ficou. Isso já precisa ser corrigido manualmente e como resultado o som fica mais fino, ele se torna meio áspero e agressivo. Por isso, pessoal, clipes, não corrijam. Essas são boas caixas de som, que soam bem, eu gostei do caráter delas. E o que mais eu posso dizer? Se vocês têm as clips R800F, escrevam nos comentários como elas soam com o que vocês escutam. No geral, ótimas caixas de som, batem bem, quase audiófilas, apesar do orçamento ser bem modesto para caixas de som audiófilas. Enfim, é isso. Aqui foi Arkady Zanin da empresa Premium Hi-Fi. Ainda estamos em Riga e conectamos as pessoas ao som de modo geral e que a força do som certo para você esteja com você venha nos visitar.